Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo. Sejam com todos vocês. Aqui vai o meu bom dia, o meu boa tarde ou o meu boa noite, independente do período do dia em que você terá acesso a esse vídeo. Glória a Deus e louvado seja Deus pela sua palavra. E através desse vídeo, eu quero então compartilhar com você e deixar registrado a leitura do capítulo 18 de Êxodo. Isto mesmo, leitura do capítulo 18 de Êxodo. Diz assim a palavra de Deus. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro, Jetro, que a recebeu, com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu sou sogro, eu sou sogro, eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Disse ele: agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho. Que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve
a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confianças e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Darão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do seu sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel, colocando-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Aleluia, belíssimo capítulo, belíssimo. Podemos tirar e extrair muitas lições para nossas vidas através desse capítulo 18 de Êxodo. Capítulo esse que nós podemos esboçá-lo ou dividi-lo em duas partes. Primeiro, do versículo 1 ao 12, que vai narrar o encontro entre Moisés e Jetro. A segunda parte, que vai do versículo 13 ao 27, é o conselho do seu sogro, do sogro de Moisés, Jetro, para a escolha dos seus auxiliares, né, dos auxiliares de Moisés. E Êxodo 18, ele começa, ou seja, melhor dizendo, é o capítulo bíblico que registra o encontro entre Moisés e seu sogro, Jetro. Ainda mostra como Moisés foi aconselhado por Jetro a escolher auxiliares para ajudá-lo na liderança dos israelitas. Veremos que Jetro, sogro de Moisés, vem ao encontro com Zipra, sua filha e esposa de Moisés, bem como seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Após ser recepcionado por Moisés, no dia seguinte, Jetro vê o povo em pé, de manhã até a tarde, aguardando para consultar a Deus. Então, ele orienta que seu genro escolhesse homens capazes para compartilhar essa tarefa, a fim de que estes julgassem as causas menores, trazendo para Moisés apenas as causas maiores. Moisés, então, despede seu sogro. Acampando seu povo em Refidim, faltou água. Então o povo contendeu com Moisés, acusando-o de tê-los tirado do Egito novamente para morrerem no deserto. Capítulo 16, nós vimos o povo reclamando por falta de comida. Aqui no capítulo 17, nós vimos o povo reclamar por falta de água. Então, ao clamar ao Senhor, este orientou a tocar na rocha que estava em Horebe, a fim de que dela saísse água. Moisés fez dessa forma. Chamou o lugar de Merié, né? Assim feito, Moisés sobe no monte e os israelitas prevaleciam, que foi o resumo ali do capítulo 17. Mas no capítulo 18, nós vimos então aqui que o povo, que a orientação de Deus, a orientação do seu sogro, né, Jetro, a Moisés, no que tange
a como organizar, como orientar o povo. Os 12 primeiros versículos, nós vimos então o encontro de Moisés com a sua esposa Zípora e com seus 2 filhos, que foram trazidos por seu sogro Jetro. E do versículo 13 ao 27, nós vamos ver então que o seu sogro o orienta a dividir, distribuir tarefa, dividir aquela carga que estava sobre ele com os chefes das tribos de Israel, para que tornasse aquela carga mais leve e então que ele não viesse a ficar sobrecarregado e o povo não ficasse por tanto tempo esperando para falar com Moisés. É a organização, é a administração, é a maneira, e Deus ele é assim, Deus ele é organizado. Deus usou o sogro de Moisés para orientá-lo de uma maneira muito sábia, e Moisés então acatou isso, e Moisés seguiu as instruções do seu sogro. Então fica aí esse belíssima meditação do capítulo 18, a leitura do capítulo 18 de Êxodo 18, onde você pode meditar também, meditar e ler, reler. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração, do pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.